E quando nós, amados, conhecemos de fato a vontade do Senhor e colocamos em prática aquilo que Deus quer, Ele abre as portas dos céus sobre a nossa vida, nos chama, nos capacita, nos envia e faz-nos instrumento nas suas mãos. Irmãos, uma vida em conformidade com a vontade do Senhor. Uma vida em conformidade com a vontade de Cristo, assim deve ser o nosso proceder, esse deve ser o objetivo da nossa existência, buscarmos e conhecermos aquilo que Deus quer para a nossa existência, para a nossa vida. E quando nós, amados, conhecemos de fato a vontade do Senhor e colocamos em prática aquilo que Deus quer, Ele abre as portas dos céus sobre a nossa vida, nos chama, nos capacita, nos envia e faz-nos instrumento nas suas mãos. Essa é uma verdade, irmãos, para todos aqueles que amam a Cristo. Não apenas para mim ou para você, mas para todos aqueles que um dia colocaram o seu coração, que um dia colocou o seu coração nas mãos do Senhor, que um dia falou para Cristo: eu te amo, Jesus, e eu quero viver a tua verdade. Portanto, amados, a partir desse momento é necessário vivermos em conformidade com aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. E quando nós estamos em linha com a vontade do Senhor, quando nós vivemos segundo a vontade de Deus, um prazer é gerado no nosso coração, uma alegria é gerada na nossa vida e teremos satisfação na busca em estarmos na presença do Senhor, em louvarmos, em adorarmos, em lermos a palavra, em passarmos momentos de orações, em estarmos falando daquilo que nós cremos, defendendo a nossa fé e testemunhando do Deus que nós cremos, do Deus que nós amamos. E se nós amamos, com certeza, queremos que outras pessoas também o conheçam. Essa é uma verdade do Senhor para a nossa vida, irmãos. E nós precisamos, com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor, buscarmos essa realidade, praticarmos essa realidade na nossa existência. Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Colossenses, capítulo 3, leremos versículos 16 e 17. Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17. Ouçamos o que o Senhor deseja de cada um de nós. Nos diz a palavra: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Amém, queridos? Palavras simples, porém extremamente poderosas. Senhor, nós te louvamos por esses momentos aqui na tua presença. Queremos pedir ao Espírito que tu nos dê a direção da palavra, que tu venhas nos edificar, que hoje possamos, meu Deus, sermos edificados, alimentados pelo teu santo e bendito Espírito, que saiamos daqui alegres com a tua santa e bendita presença. Fala conosco, Senhor, esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, viver em conformidade com a vontade do Senhor. Você tem vivido em conformidade com aquilo que Deus quer? Qual é o teu objetivo de vida? Você já parou para refletir qual o teu objetivo de vida? Para que você está vivendo? Você já parou, você já pensou um pouco a respeito disso? Será que você não está vivendo sem objetivos? Deixando-se levar apenas? E quando nós, amados, não temos objetivos na nossa existência, a vida é vazia, um buraco existencial nasce no coração. E nós não teremos prazer de fato. E quando o homem não tem prazer em Cristo Jesus, ele procura situações para preencher o seu coração. Ele procura situações para dar motivo de vida, para dar um sinal na sua existência. E ele se deixa envolver por momentos que não são bons, por situações que não são agradáveis. Irmãos, temos que buscar conhecer a vontade do Senhor, vivermos a vontade de Deus, estarmos cada dia mais querendo saber o que Deus quer para a nossa vida.
Que nós possamos, irmãos, almejar conhecer a vontade do Senhor e deixar-se cheio pelo Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que nos completa, é o Espírito Santo que nos complementa, é o Espírito Santo que nos dá de fato uma identidade, amados. Uma identidade nos é dada pelo Espírito Santo. Vale ressaltar, irmãos, que quando Deus criou Adão e Eva, lá na pré-história da humanidade, nós vemos que o Senhor não os criou apenas para deixarem soltos sobre a face da terra, mas o Senhor os criou com um objetivo, e o objetivo é que aquele casal fizesse a vontade dele. Esse foi o objetivo do Senhor, que Adão e Eva observassem os seus ensinamentos, a sua direção, e que vivessem segundo a sua vontade, que a sua prática fosse para a honra e para a glória dele próprio. No entanto, irmãos, eles erraram, mas nós, que conhecemos a história, parece que não aprendemos. E muitas vezes continuamos a errar, continuamos a dar os mesmos passos, continuamos a comer o fruto da árvore que nós não devíamos comer, continuamos a andar por caminhos que não são bons, quando na verdade Deus quer que você trilhe o seu caminho, que você viva segundo a vontade dEle, que você seja cheio do Espírito Santo, e assim com certeza a tua vida será completa, e você terá um motivo de vida, você terá uma razão de vida. Uma razão de viver. Quando nós lemos, por exemplo, Colossenses capítulo 3, versículo 16, a primeira parte diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Será que a palavra do Senhor tem habitado no nosso coração? Será, amados, que o Senhor faz habitação, que o Senhor reside dentro de nós? Temos que parar e pensar bastante a respeito dessas situações, para que a nossa vida seja enquadrada na vontade do Senhor. Não na nossa vontade, não na vontade do nosso inimigo, mas na vontade do Senhor. Porque o que importa ao ser humano é adorar o Criador, é fazer a vontade do Mestre. Haja vista que o Senhor tem um plano para a nossa existência, para a tua vida, para cada um de nós. E o plano principal de Deus é levar-nos para a sua presença, para eternamente estarmos na glória com Ele. Mas para que isso aconteça, irmãos, é preciso buscar a mensagem de Cristo, é preciso deixar-se encher com a palavra do Senhor, é preciso tornar-se a habitação do Espírito Santo, para que Ele trabalhe a tua vida, para que Ele mova na tua vida. Caso não vivamos dessa forma, não teremos o Senhor, não teremos o Senhor. Olha, irmãos, você pode ser uma pessoa extremamente religiosa, talvez conheça a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, todos os dias faça tuas orações. Isso não quer dizer que você seja servo do Senhor. O que nos diferencia, irmãos, o que nos mostra como servo do Eterno, é quando nós temos o coração cheio de Deus, o coração cheio de prazer no Senhor, o coração que obedece princípios determinados pelo Mestre. Essa é a verdade da vida do servo de Deus, e é por isso que o apóstolo Paulo ensina a igreja de Colossos dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Necessário é conhecer a palavra do Senhor e colocarmos a vida em sintonia com aquilo que Deus quer, e desta forma, irmãos, teremos prazer verdadeiro em Cristo Jesus. Dia desses eu falei, irmãos, que ser religioso sem Cristo Jesus é penoso, ser crente sem Cristo Jesus é ruim, é cansativo. Não temos prazer em vir à igreja, não temos prazer em ler a palavra, porque isto é a ação do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Se nós temos prazer no Senhor, é o Espírito Santo que nos dá esse prazer, é o Espírito Santo que move na nossa existência. E se nós não estamos em sintonia com a vontade do Eterno, se nós não vivemos segundo aquilo que Deus quer, como poderemos ser habitação e direcionados pelo Espírito Santo? É impossível, irmãos, é impossível. Diante de nós está a graça do Senhor. Diante de nós está a graça. E o Senhor já fala na sua palavra: vinde benditos, vinde benditos. Oh, glórias! Diz ainda que aquele que está cansado e sobrecarregado,
que venha até Ele, porque Ele pode dar o alívio das nossas cargas. E isso refere-se à vida de pecado, à vida de sofrimento. Deus pode mudar por completo esta história. Amém? Diz a palavra: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Amados, a segunda parte de uma vida em conformidade com Cristo é sermos úteis nas suas mãos. É vivermos como instrumento útil nas mãos do Senhor. E mais uma vez, amados, será que nós somos instrumento útil nas mãos do Senhor? Será que a nossa vida é usada exclusivamente para a honra e para a glória do Todo-Poderoso? Será que é Deus que está direcionando a nossa vida? Será que o Senhor dirige a nossa existência? Irmãos, nós temos que encaixar a nossa verdade na verdade de Cristo. Não a verdade do Senhor na nossa verdade. Mas eu tenho que submeter-me por completo à direção do Senhor. Não trazer Deus e encaixá-lo dentro da minha vida. Eu tenho que encaixar-me na vida de Deus. Eu tenho que ser movido pelo Espírito Santo, transformado pelo Espírito Santo, feito em nova criatura, para que assim seja usado pelo Senhor. Como instrumentos do Senhor, irmãos, diz a palavra que nós vamos ser professores. Instruí-vos, ou seja, ensine a palavra, compartilhe a palavra. Você compartilha a palavra de Deus, é a tua fé, tu precisas compartilhar aquilo que tu crês. Você precisa passar para o próximo os teus princípios de fé, para que assim, amados, eles sejam transformados, para que a glória do Senhor adentre os seus corações, para que sejam mudados, para que hajam segundo a vontade do Mestre. Mas tudo isso, irmãos, parte de um princípio: você precisa ser usado, ser útil nas mãos do Mestre. Você precisa ser uma espécie de mestre, de professor, para levar a tua fé, para ensinar aqueles que querem conhecer a Cristo, o caminho certo, o caminho correto. O interessante, amados, que muitas vezes isso não ocorre na vida da gente. Na verdade, aqueles que estão lá fora sem compromisso com Cristo, que não querem saber do Senhor, que estão vivendo no pecado, muitas vezes eles têm poder sobre a vida do crente. Eles têm poder sobre a vida daqueles que afirmam ser do Senhor. E estes são influenciados por aqueles que não conhecem o Todo-Poderoso. Quantas vidas, amados, que estão dentro das igrejas, que conhecem o Senhor Jesus, que já o leu na palavra, que já ouviu a respeito do poder do Senhor, no entanto, não se deixam conter e estão na prática das obras da carne. Deixam dominar pelos vícios, pela pornografia, pela bebedeira, e vai por aí. Deixam-se dominar, quando na verdade eles deveriam ser uma espécie de professores para ensinar que este não é o caminho correto, mas sim, como instrumento de Deus, em conformidade com a vontade do Senhor, dá um testemunho de fé para as pessoas. Essa é uma verdade que nós não vemos. Você, como servo do Senhor, precisa testemunhar da tua fé. Se você é jovem, testemunhe da tua fé. Se você é ancião, testemunhe da tua fé. Nós precisamos instruir as pessoas a respeito da realidade de Cristo Jesus. E quando nós entendemos essa verdade, amados, nós amadurecemos, nos tornamos maduros e teremos na nossa boca uma palavra de conselho, uma palavra de orientação, uma palavra de despertamento para aqueles que são o nosso próximo. Nós teremos uma palavra que há de trazer paz à vida daqueles que andam com a gente. E é isso que o apóstolo Paulo diz: aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Será que você tem se deixado usar pelo Senhor a ponto de ter uma palavra de conselho para aqueles que precisam? Ah, mas isso é coisa de pastor, de presbítero, de diácono. Não, é coisa de servo de Deus.
O apóstolo Paulo não está escrevendo para presbíteros, para diáconos, ele está escrevendo para a igreja. Nós somos a igreja. Nós que fazemos parte do povo dos céus, somos a igreja de Cristo. Você é a igreja. E nós temos que tomar posse desta verdade e nos deixar mover por essa verdade a cada instante, a cada minuto da nossa vida. Se não for dessa forma, irmãos, teremos uma vida vazia, uma vida sem sentido, nós não teremos prazer no Senhor, não teremos alegria no Senhor, e seremos pessoas que andam um dia na igreja, um dia no mundo, um dia na presença do Senhor, um dia longe do Senhor. Na verdade, esses estão continuamente longe do Senhor. Queridos, o Eterno não te chamou para viver à disposição do inimigo de nossas almas. O Eterno te chamou para louvá-lo, para adorá-lo, para glorificá-lo todos os dias da sua vida. Quando o Senhor fez Adão e Eva, esse foi o objetivo principal. Quando Cristo Jesus veio e religou-nos ao Senhor, abriu o caminho, que Ele abriu o caminho da salvação, abriu o caminho que nos une ao Todo-Poderoso. Hoje temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que ter continuamente uma palavra de adoração, de glorificação ao nosso Senhor e Salvador. Esta é a vontade de Deus e esta é a orientação do apóstolo àquela igreja. Ele diz no final do versículo 16, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais com gratidão em vossos corações. Oh, glórias, aleluias. Irmãos, louvar o Senhor não é apenas cantar. Cantar, todos cantam. Todos cantam. Todos cantam. Não importa o que seja, mas cantam. Mas louvar a Deus é quando o teu coração está derramado diante do Mestre. É quando você entregou a tua vida completamente para o Senhor, quando você disse para Deus, aqui está a minha existência, faça em mim a tua vontade, porque eu quero viver na tua dependência. Quando nós entendemos essa verdade do Eterno, irmãos, do nosso coração há de fluir rios de água viva. Seremos uma fonte da qual há de jorrar, e jorrará louvores ao Todo-Poderoso. Teremos prazer, será algo natural, não algo forçado. Não, mas eu tenho que ficar de pé novamente na igreja, estou cansado de ficar de pé, tem que cantar novamente, por que tem que cantar? Isto não é louvor, igreja. Não é louvor, irmãos. Às vezes nós olhamos e vemos tanta dificuldade na igreja, não é? Meu Deus do céu. Se a igreja fica o louvor de pé, alguns reclamam porque o pé está doendo. Se a igreja fica sentado, alguns reclamam porque as costas estão doendo. Ou seja, amados, não há prazer. Não há prazer. Algo me chama muita atenção quando nós lemos. E a Bíblia diz que diante do Eterno estão milhões e milhões de anjos. E esses estão dizendo, santo, 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 santo. E vai por aí. Não se cansam de glorificar o Criador. E os anjos conhecem o Senhor desde a eternidade. Desde a eternidade. E eles sabem que há uma eternidade pela frente. Mas eles fazem com louvor, e é isto que a Bíblia nos dá a entender. Nós somos passageiros sobre a face da terra. Nós recebemos a graça de sermos escolhidos pelo Mestre e habitarmos na sua presença, de termos o nosso nome escrito no livro da vida. No entanto, parece que isto é fardo. Isso não traz alegria no nosso coração, igreja. Irmãos, se alguém chegar para mim e vier ao meu encontro para conversar comigo com a cara fechada, com aquela indisposição toda, eu vou olhar para essa pessoa e vou entender que ele não me curte, que ele não gosta de mim. Você chega para mim, pastor, não sei o quê. Poxa vida, o tom ficou pesado, né? Esse cara não está bem intencionado comigo. Com Deus é a mesma coisa, irmãos. Desculpe a comparação tão infinitamente pobre, mas com Deus é assim. Antes que tu abras a tua boca, Ele conhece a tua palavra. Meu Deus amado,
Como é que nós vamos louvar o Criador, adorar o Criador, se ao abrir a nossa boca, fazemos por desencargo de consciência e ou para não ficarmos com a boca fechada? Mas na verdade o coração não está no louvor, o coração não está na adoração, o coração não está disponível para Deus. Irmãos, isto não é adoração, isto não é louvor, isto é apenas cantar músicas. E o Eterno não quer cantores, Ele quer adoradores. Ele quer adoradores. Muitas vezes nós olhamos para esses tempos tão complicados nos quais nós vivemos e deparamos com nossos cantores de plantão, os populares levitas. Não são da tribo de Levi, mas são levitas. Não dá para entender essa história, mas é por aí. Os levitas de plantão, que estão cantando com toda uma vaidade, com aquela coisa. Isso não é adoração, irmãos. Adoração é o coração quebrantado diante do Mestre, rendido diante do Senhor. É um coração sensível à voz do Eterno, e esta é a recomendação do apóstolo, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão. Gratidão, irmãos, um coração movido por gratidão. Se de fato, irmãos, se nós soubéssemos a dimensão do Criador, se nós conhecêssemos a dimensão do Criador, nós louvaríamos o Senhor com todo o nosso ser, 24 horas por dia. Esta é a realidade, amados. No entanto, não é possível conhecermos o Senhor desta forma, caso contrário, a nossa vida, ela deixaria de existir. Deus é grande, é poderoso, é magnífico, Deus é extraordinário. No entanto, irmãos, nós temos que entender, eu tenho que colocar para fora um louvor verdadeiro, uma adoração real ao Senhor, que vai além do mover de lábios, da emissão de sons, mas é algo que vem lá do profundo do teu ser. Esse é o louvor, irmãos, que Deus quer, é o louvor que sobe como aroma agradável às narinas do Mestre. E no versículo 17 de Colossenses 3, o apóstolo Paulo diz à igreja de Colossos: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Uma vida em conformidade com a vontade de Cristo. Uma vida em conformidade com a vontade de Cristo, irmãos, é aquela que se deixa envolver pela mensagem, envolver pela palavra de Deus. É uma vida que tem louvores ao Criador, adoração ao Todo-Poderoso, mas também é aquela que honra, que glorifica, que exalta o nosso Senhor. Em todas as coisas, amados, nós temos que honrar o Mestre Jesus. Outro aspecto que nós não entendemos é que o Senhor te chamou para ser servo dele. Na verdade, quando Cristo derramou seu sangue sobre a cruz, Ele te comprou. Ele trouxe para perto de si aqueles que desejam. E se nós entendemos que Cristo Jesus é importante para nós, se nós aceitamos o sacrifício de Cristo, eu tenho que viver a vontade de Cristo. E isto de uma forma generalizada, em todos os aspectos do meu viver. E é isto que o apóstolo Paulo está dizendo: e tudo que fizerdes, seja em palavra. Ou seja, as minhas palavras, elas precisam ser para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Amados, como é difícil controlar a língua. É um órgão pequeno, mas com uma capacidade de destruição muito grande. E essa língua, irmãos, nós temos que usá-la para honrar e para glorificar o Criador. Ou seja, as nossas palavras para a honra e para a glória do Mestre Jesus. Tudo quanto falamos, somente para a honra e para a glória do Senhor. E se nós, amados, falamos algo que o Senhor não é honrado, que o Senhor não se agrada, não podemos fazer uso. Nós não podemos, amados. Nós temos visto, queridos, que muitas vezes as pessoas são crentes dentro da igreja,
Dentro da igreja, falam bonitinho, conversa com todo mundo, mas no seu dia a dia, com seus colegas, as suas línguas são terríveis. Porque tudo aquilo que desagrada o Senhor, que fere o Criador, é falado. É o que enche a boca das pessoas. É o que sai da boca das pessoas. Não é assim que Deus quer. Deus quer que você fale aquilo que edifica, aquilo que é bom. Somente a verdade. Somente coisas que possam trazer edificação, que possam trazer resultados positivos, que agrade o Mestre. Essa é a verdade da boca daqueles que amam o Criador. E na sequência ele diz, seja em ação. Como estão as nossas ações? Será que as nossas ações agradam o Mestre? Será que as nossas atitudes são para a honra e para a glória do Senhor? Será que são? Jovens, as vossas atitudes honram e glorificam o Criador? Vocês que têm um pouco mais de idade, as suas ações honram e glorificam o Criador? O servo de Deus, ele morreu para si mesmo, assim diz a palavra. Nós devemos morrer para nós mesmos, para que somente a vontade de Deus, somente o querer do Senhor esteja na nossa vida. Eu tenho, amados, que agir da forma que Cristo Jesus agiria. As minhas ações para a honra e para a glória do Mestre. E na prática, aquilo que eu faço, eu tenho que fazer em conformidade com a vontade do Senhor. E se porventura o Senhor não aprova, é porque Ele não aprova. Não tem meio termo, irmãos. Se o Senhor não aprova as tuas ações, certamente não há um meio termo. Mas Deus vai dar um jeitinho. Não. Se Deus não aprova, você está negativo diante dEle. E isso é extremamente sério, porque o castigo do Senhor virá. A mão do Senhor é justa. A justiça do Senhor é uma realidade. Amados, esta é a palavra de Deus. Não há como fugirmos dessa palavra. Não há como fugirmos dela. A palavra é clara, igreja. O Senhor é claro. Para que eu acesse o céu. Para que eu tenha comunhão com Deus. Para que o Espírito Santo habite em mim. Para que eu tenha dons. Seja batizado pelo Espírito Santo. É preciso estar em conformidade. Eu preciso viver segundo Cristo. A minha vida precisa ser segundo a vontade do Senhor. Nós queremos ir para os céus? Todos querem ir para os céus, não é verdade? Mas, na estrada dos céus, só andam aqueles que estão com Cristo. O interessante é que há um texto que Cristo diz, os meus amigos são aqueles que fazem minha vontade. Você é amigo de Cristo? Só é possível ser amigo de Cristo se você fizer a vontade dEle. Mas pastor, eu não roubo, não mato, não faço isso, não faço aquilo, não minto, não sou adúltero, etc, etc. Gente, isso são apenas ações. E o coração? O Senhor habita no coração? O Senhor habita? Não adianta não fazer. Nós temos que viver Jesus. Temos que viver Jesus, amados. Você pode ser a melhor pessoa sobre a face da terra. Não pode, talvez, existir alguém semelhante a você em bondade, em retidão e essas coisas todas. Mas se Cristo Jesus não for o centro da tua vida, se Jesus não for o teu Senhor, não entrarás no reino dos céus. Não por obras, mas é pela fé. Pela fé em Cristo Jesus. E a fé obriga-nos a praticar a vontade do Senhor. A fé sem obras é morta. A fé sem prática é morta. Vez ou outra nós ouvimos pessoas falarem o seguinte: Pastor Elias, eu tenho uma fé tão grande. Olha, eu tenho uma fé tão grande em Jesus, mas tão grande em Jesus. Ter fé em Jesus, irmãos, não é saber que Deus é aquele cara de barba branca que mora nos céus. Não é saber que é aquele camarada muito doido que morreu numa cruz. Não. Primeiro porque as pessoas pensam que Deus é um velhinho barbudo lá no céu, meio gagá. Segundo, alguns acham que Jesus foi um cara muito pirado que resolveu morrer numa cruz.
Fé leva-nos a amar o Senhor e respeitá-lo e viver a verdade dele acima de todas as coisas. Isso é fé, irmãos. Para que você tenha fé de fato no Senhor Jesus, não é apenas crer que Deus está nos céus, que Jesus deu a sua vida numa cruz. Isto é conhecer, é saber que existiu. Você crê nesse fato, mas a fé que Cristo quer, ela exige compromisso. Ela exige prática. Prática, irmãos. E há muitas pessoas, com certeza, que estão chegando diante do trono do Senhor. E ao chegar diante do Senhor falarão: Senhor, mas eu tenho fé em Ti, Jesus. Eu sabia, eu li na Bíblia, eu sabia quem eras Tu. Eu sei que Deus criou os céus, criou a terra, criou o homem. Mas não era uma fé de salvação. A fé de salvação é aquela que você morre para si mesmo, para Jesus viver em você. Para Jesus viver na tua vida. Você torna-se dirigido pelo Espírito Santo de Deus. O teu eu fica em segundo plano e você é dirigido exclusivamente pelo Mestre. E como diz no versículo 17, Colossenses 3, e tudo o que fizerdes, sejam em palavras, sejam em ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amados, é muito sério esta palavra. A palavra do Senhor ela é extremamente clara e séria, muito profunda. Fazei-o em tudo, fazei-o em nome do Senhor Jesus. E complementa, dando por ele graças a Deus. Irmãos, esta é a verdade daqueles que querem viver Jesus Cristo. Você quer ir para os céus? Não há caminhos alternativos. Não existe. Não há formas alternativas. Não existe. Não existe um segundo Senhor. Não tem. Não existe mediadores. Não existe. Só existe um caminho, a verdade e a vida. Só existe um mediador entre Deus e os homens. E ele é Jesus. E ele é Jesus. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que Jesus é tudo. É Jesus, só Jesus, é por Jesus, é para Ele, é nele. Tudo reside em Cristo Jesus. Se nós queremos um dia estarmos na glória e usufruirmos das promessas de Deus que são grandiosas demais para a nossa vida, temos que andar em conformidade com a vontade de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É a simplicidade do Evangelho, mas é o Evangelho poderoso de Cristo. É o Evangelho que não te obriga a andar de joelho pelas ruas, carregar alguma coisa no pescoço ou sobre a cabeça. É o Evangelho que não te obriga a prostrar diante de uma imagem, mas é um Evangelho que exige que você entregue a tua vida para Jesus. É o Evangelho que exige que você morra para si mesmo. É o Evangelho que ensina que deves viver somente para honrar e glorificar o Criador. Essa é a palavra do Senhor, é a palavra verdadeira para a nossa vida. Mas, se ao ouvir esta palavra, amado, se você encontrou-se em falta com o Todo-Poderoso, se você acha que está faltando algo na tua vida, minha vida não está desse jeito, eu não estou vivendo conforme esta palavra, eu não me encaixei nesta palavra, está faltando algo. Eu quero afirmar para você o seguinte: não é a palavra que está errada, é você que está em falta com Cristo Jesus. E se porventura você for encontrado no dia da tua morte, ainda em falta com o Mestre, não tem nada que poderá mudar a tua sorte. Nada poderá mudar, porque quem sela nosso destino somos nós mesmos.
E a partir do momento que eu tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, que eu entrego o meu ser para Cristo, Ele coloca sobre mim a sua marca. Ele me separa. Ele me recolhe como propriedade. E com certeza estarei apto a herdar as promessas do Senhor na minha vida. Que você possa refletir bastante a respeito disso. E veja se porventura não está faltando alguma coisa. E se estiver, hoje é tempo de buscar a presença do Mestre e de viver a verdade de Cristo. Amém, queridos? Que nós possamos deixar-nos mover pelo Espírito e ouvirmos os conselhos do Espírito Santo para a nossa vida. O Espírito Santo que fala conosco no nosso dia a dia. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos por essa palavra, pelo discernimento da Tua palavra. E queremos pedir, meu Deus, que Tu venhas trabalhar cada coração que a ouviu, Senhor. Para que haja, Pai, a sensibilidade à Tua vontade. Para que vivam, Pai, aquilo que Tu queres. Que estejam, Senhor, prontos para entregarem-se por completo a Ti e viver em conformidade com a Tua vontade. Ó Espírito de Deus, desperta-nos. Desperta a Tua igreja. Desperta Teu povo, Senhor, para que haja verdadeiramente compromisso contigo. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem número 789.